O que Paola Oliveira revelou sobre sua preparação para Vale Tudo deixou todos sem palavras. Durante uma entrevista nos bastidores, a atriz compartilhou um segredo emocionante que mudou completamente a forma como ela encarava sua carreira e sua vida pessoal. O que parecia ser apenas mais uma conversa sobre técnicas de atuação se transformou em um relato profundo e inspirador que tocou o coração de todos que estavam presentes. A revelação de Paola não apenas emocionou, mas também trouxe à tona uma história de superação, resiliência e transformação que ninguém esperava. Era uma tarde ensolarada no Rio de Janeiro e os estúdios de gravação de Vale Tudo estavam a todo vapor. A produção da novela, que prometia ser um dos maiores sucessos do ano, estava em sua reta final. O clima nos bastidores era uma mistura de ansiedade e excitação. As câmeras estavam posicionadas, os figurinos impecáveis, e os atores se preparavam para mais um dia intenso de gravações. Entre eles, Paola Oliveira, uma das protagonistas, parecia estar em um mundo à parte. Paola era conhecida por sua dedicação extrema e por mergulhar profundamente em cada personagem que interpretava. Mas naquele dia, algo em seu olhar denunciava que havia mais acontecendo do que apenas a concentração habitual. Enquanto ajustava os últimos detalhes de sua maquiagem, ela olhou para o espelho com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. A cena que seria gravada naquele dia era uma das mais emocionantes da novela. Sua personagem, uma mulher forte e resiliente, enfrentaria um momento de ruptura emocional ao descobrir uma traição devastadora. Paola sabia que precisava entregar uma performance impecável, mas o que ninguém sabia era que, por trás daquela atuação, havia uma história pessoal que ela nunca havia compartilhado. Durante uma pausa nas gravações, enquanto a equipe ajustava a iluminação, Paola foi abordada por um jovem repórter que estava cobrindo os bastidores para um especial sobre a novela. Ele perguntou, de forma casual, como ela havia se preparado para um papel tão intenso. Paola sorriu, mas em vez de dar a resposta padrão sobre técnicas de atuação, ela respirou fundo e decidiu abrir seu coração. "Eu nunca contei isso antes", começou ela, com a voz levemente trêmula. "Mas, para interpretar essa personagem, precisei revisitar uma parte da minha vida que eu sempre tentei deixar para trás." O silêncio tomou conta do ambiente. Os membros da equipe, que estavam por perto, pararam o que estavam fazendo para ouvir. Paola continuou, explicando que anos atrás, ela havia passado por uma experiência que a marcou profundamente e que, de certa forma, moldou quem ela era como pessoa e como atriz. "Eu sempre acreditei que a dor pode ser transformada em arte", disse ela, com os olhos marejados. "E foi isso que eu fiz. Mas para chegar até aqui, precisei enfrentar meus próprios medos e inseguranças. Precisei me perdoar." A revelação de Paola deixou todos emocionados. Era como se, naquele momento, ela tivesse tirado uma máscara e mostrado sua verdadeira essência. O que começou como uma simples entrevista se transformou em um momento de conexão humana, onde todos ali, de alguma forma, se sentiram tocados por sua vulnerabilidade e coragem. E assim, o cenário estava montado para uma história que não seria apenas sobre uma novela, mas sobre a força do espírito humano e a capacidade de transformar dor em inspiração. Após a revelação de Paola, o clima nos bastidores mudou completamente. O que antes era apenas mais um dia de gravação, se transformou em algo mais profundo, quase íntimo. A equipe, que até então via Paola como uma profissional impecável e distante, começou a enxergá-la sob uma nova luz. Ela não era apenas uma atriz talentosa, era uma mulher que carregava cicatrizes, como todos ali.
Enquanto a produção retomava o ritmo, Paola parecia mais leve, como se o simples ato de compartilhar sua história tivesse tirado um peso de seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que abrir aquela porta significava revisitar memórias que preferia manter enterradas. Naquela noite, durante uma pausa mais longa, Paola foi até a área externa do estúdio, onde o céu começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Ela se sentou em um banco de madeira, segurando uma xícara de chá, e foi surpreendida por Júlia, uma das assistentes de produção. Júlia era jovem, cheia de energia, mas sempre discreta. Naquele momento, porém, ela parecia hesitante, como se estivesse reunindo coragem para falar. "Paola, posso te dizer uma coisa?", perguntou Júlia com a voz baixa. "Claro, Júlia, o que foi?" "Eu ouvi o que você disse mais cedo, sobre transformar dor em arte, e isso me tocou muito. Eu também passei por algo difícil recentemente, e às vezes sinto que não vou conseguir superar, mas ouvir você falar me deu esperança. Obrigada por compartilhar." Paola sorriu, tocada pela sinceridade de Júlia. "Sabe, Júlia, eu também já me senti assim, como se a dor fosse maior do que eu podia suportar. Mas aprendi que quando a gente enfrenta isso de frente, algo dentro de nós muda. Não é fácil, mas é possível. E se eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui." A conversa entre as duas foi interrompida pelo chamado da produção para a próxima cena, mas aquele breve momento criou uma conexão inesperada. Júlia não era a única que se sentia inspirada por Paola. Nos dias seguintes, outros membros da equipe começaram a se abrir, compartilhando suas próprias histórias de superação. Era como se a vulnerabilidade de Paola tivesse criado um espaço seguro para que todos pudessem ser mais humanos, mais reais. No entanto, nem tudo eram flores. A intensidade emocional que Paola estava trazendo para o papel começou a cobrar seu preço. Durante uma cena particularmente difícil, em que sua personagem confrontava o marido traidor, Paola se entregou tanto que, ao final, desabou em lágrimas. A equipe correu para ajudá-la, mas ela levantou a mão pedindo um momento. "Eu estou bem", disse ela, enxugando os olhos. "Só preciso de um minuto." Mas por dentro, Paola sabia que não estava tão bem assim. Reviver aquelas emoções estava trazendo à tona feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Ela começou a questionar se havia feito a escolha certa ao se abrir tanto no papel quanto na vida real. Foi então que ela recebeu uma mensagem inesperada de Marcos, seu colega de elenco e amigo de longa data. "Você está incrível, Paola. Não deixe que a dúvida te paralise. Estamos todos aqui por você." A mensagem de Marcos foi um lembrete de que ela não estava sozinha. Na manhã seguinte, ele a encontrou no camarim e, sem dizer uma palavra, entregou a ela um pequeno caderno de capa azul. "O que é isso?", perguntou Paola, curiosa. "É um diário", respondeu Marcos. "Eu uso um para processar tudo o que sinto quando estou mergulhado em um papel difícil. Achei que poderia te ajudar também." Paola abriu o caderno e viu que Marcos havia escrito uma mensagem na primeira página. "A dor é temporária, mas a arte que criamos com ela pode ser eterna." Aquele gesto simples, mas cheio de significado, tocou profundamente Paola. Ela percebeu que, mesmo nos momentos mais difíceis, havia pessoas ao seu redor dispostas a apoiá-la. E mais importante, ela começou a entender que sua vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Nos dias seguintes, Paola começou a usar o diário para registrar seus pensamentos e emoções. Ela escrevia sobre as cenas, sobre as memórias que elas despertavam e sobre as conversas que tinha com a equipe. Aos poucos, o ato de escrever se tornou uma forma de terapia, ajudando-a a processar tudo o que estava sentindo.
Enquanto isso, a conexão entre os membros da equipe continuava a crescer. Momentos de tensão eram equilibrados por gestos de apoio e camaradagem. Durante uma pausa para o almoço, por exemplo, um dos técnicos de som compartilhou uma história engraçada sobre um erro de gravação, arrancando risadas de todos. Em outro momento, a figurinista trouxe um bolo caseiro para comemorar o aniversário de um dos assistentes. Esses pequenos gestos criaram um senso de comunidade que era raro em produções tão grandes. E no centro de tudo estava Paola, cuja coragem de se abrir havia inspirado todos a serem mais autênticos. Mas apesar do progresso, Paola sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Ela estava apenas começando a entender o impacto que sua história poderia ter, não apenas em sua própria vida, mas na vida de todos ao seu redor. E embora os desafios continuassem a surgir, ela estava determinada a enfrentá-los com a mesma força e vulnerabilidade que havia demonstrado até ali. A jornada estava apenas começando, e todos sabiam que os momentos mais intensos ainda estavam por vir. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mudança palpável nos bastidores de Vale Tudo. A revelação de Paola havia criado um ambiente de maior empatia e conexão entre todos. Mas para ela, a jornada de transformação estava apenas começando. Cada cena que gravava parecia um mergulho mais profundo em suas próprias emoções, como se a personagem que interpretava fosse um espelho de sua alma. Naquela semana, uma das cenas mais desafiadoras estava programada para ser gravada. Era o momento em que sua personagem Clara confrontava a mãe, uma mulher rígida e controladora que havia sido a origem de muitos de seus traumas. A cena exigia uma carga emocional intensa e Paola sabia que precisaria acessar memórias dolorosas para dar vida àquele momento. Na noite anterior à gravação, Paola decidiu reler algumas páginas do diário que Marcos havia lhe dado. Ela escreveu sobre sua própria relação com a mãe, que, embora amorosa, sempre fora marcada por expectativas altíssimas. Paola lembrou-se de como, na adolescência, sentia que nunca era boa o suficiente, mesmo quando se esforçava ao máximo. Aquela sensação de inadequação ainda a acompanhava, mesmo depois de tantos anos de sucesso. Quando chegou ao set no dia seguinte, Paola estava visivelmente tensa. Marcos, que interpretava o marido de Clara na novela, percebeu e se aproximou. "Você está pronta para hoje?" Ele perguntou com um tom de preocupação. "Eu não sei, Marcos. Essa cena, ela é muito pessoal para mim. Acho que nunca estive tão vulnerável em um papel." Marcos colocou a mão no ombro dela e disse: "É exatamente por isso que você vai arrasar. A vulnerabilidade é o que torna sua atuação tão real. Confie em você." As palavras de Marcos deram a Paola a força que ela precisava. Quando as câmeras começaram a rodar, ela se entregou completamente à cena. As palavras de Clara, carregadas de dor e ressentimento, saíam de sua boca como se fossem suas próprias. As lágrimas que escorriam por seu rosto não eram apenas da personagem, mas também dela mesma. Quando o diretor gritou "corta", o set inteiro ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se todos estivessem processando a intensidade do que haviam acabado de testemunhar. Então, um a um, os membros da equipe começaram a aplaudir. Paola, ainda emocionada, olhou ao redor e viu nos olhos de cada pessoa o reconhecimento de sua entrega. Depois da gravação, Paola foi para o camarim e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma sensação de alívio. Era como se, ao dar voz à dor de Clara, ela tivesse liberado um pouco de sua própria dor. Mas a transformação de Paola não se limitava ao set de gravação. Fora dali, ela começou a se reconectar com partes de sua vida que havia deixado de lado. Uma dessas conexões foi com sua mãe, Dona Lúcia. Inspirada pela cena que havia gravado, Paola decidiu ligar para ela naquela mesma noite.
Mãe, você tem um tempo para conversar? Perguntou Paola, com a voz hesitante. Claro, filha. Está tudo bem? Está, sim. Eu só queria te agradecer por tudo. Sei que às vezes eu não demonstro, mas eu reconheço o quanto você fez por mim. E também queria pedir desculpas por qualquer mágoa que eu tenha causado. Do outro lado da linha, Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com a voz embargada. Ah, minha filha, eu também tenho coisas para te pedir desculpas. Sempre quis o melhor para você, mas acho que às vezes exigi demais. Eu só queria que você fosse feliz. Aquela conversa foi um marco na relação entre as duas. Pela primeira vez, Paola sentiu que havia espaço para um diálogo mais aberto e honesto com a mãe. Nos bastidores, a transformação de Paola também começou a inspirar mudanças na dinâmica da equipe. Durante uma reunião de produção, o diretor sugeriu que todos compartilhassem algo que os motivava ou que os conectava ao projeto. Foi um momento de vulnerabilidade coletiva, onde cada pessoa, desde os atores até os técnicos, revelou um pouco de si. Uma das histórias mais marcantes foi a de João, o operador de câmera, que contou como havia perdido o pai recentemente e como trabalhar em Vale Tudo o ajudava a lidar com o luto. Essa novela fala sobre resiliência, sobre seguir em frente mesmo quando tudo parece desmoronar. E, de certa forma, é isso que estou tentando fazer, disse ele com os olhos marejados. A partir daquele momento, o set de gravação deixou de ser apenas um local de trabalho. Tornou-se um espaço de apoio mútuo, onde cada pessoa se sentia valorizada e conectada ao propósito maior do projeto. Paola, por sua vez, começou a perceber que sua jornada de transformação não era apenas sobre ela. Sua coragem de se abrir estava criando um efeito cascata, inspirando outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Mas, como toda jornada, a de Paola ainda enfrentaria obstáculos. E o maior deles estava prestes a surgir, colocando à prova tudo o que ela havia aprendido até ali. A transformação estava em andamento, mas o verdadeiro teste de sua força e resiliência ainda estava por vir. Os bastidores de Vale Tudo estavam mais intensos do que nunca. A novela havia se tornado um fenômeno antes mesmo de ir ao ar, e a pressão sobre o elenco e a equipe era palpável. Paola, que até então vinha lidando com sua transformação pessoal e profissional de forma admirável, começou a sentir o peso de tudo o que estava acontecendo. A cena que marcaria o clímax da trama estava programada para ser gravada naquela semana. Era o momento em que Clara, sua personagem, enfrentaria o maior dilema de sua vida: perdoar ou não aqueles que a haviam traído. A cena exigia uma entrega emocional tão profunda que o diretor, Roberto, decidiu dedicar um dia inteiro apenas para ela. Mas nos dias que antecederam a gravação, algo começou a mudar em Paola. Ela, que havia se tornado uma fonte de inspiração para todos no set, começou a se isolar. Passava mais tempo sozinha no camarim, evitava conversas longas e parecia estar constantemente perdida em pensamentos. Marcos, sempre atento, percebeu que algo estava errado. Durante uma pausa, ele foi até o camarim de Paola e bateu na porta. Paola, sou eu. Posso entrar? Depois de alguns segundos de silêncio, ela respondeu: Pode, Marcos. Quando ele entrou, encontrou Paola sentada no sofá, com o diário azul nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse chorado. Você está bem? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Eu não sei, Marcos. Acho que não estou, respondeu ela com a voz baixa. Essa cena, ela é tão parecida com algo que eu vivi. É como se eu estivesse revivendo tudo de novo e eu não sei se consigo. Marcos colocou a mão no ombro dela, como já havia feito tantas vezes antes. Paola, você já passou por tanta coisa. Você é uma das pessoas mais fortes que eu conheço, mas não precisa enfrentar isso sozinha.
Estamos todos aqui por você. As palavras de Marcos trouxeram algum conforto, mas Paola sabia que o verdadeiro desafio seria enfrentar a si mesma. Naquela noite, ela voltou para casa e decidiu reler o diário. Entre as páginas, encontrou uma frase que havia escrito semanas antes. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ela sabia que precisava transformar aquela dor em algo maior, algo que pudesse tocar as pessoas. E com isso em mente, decidiu que enfrentaria a cena com toda a verdade que pudesse oferecer. No dia da gravação, o set estava em silêncio absoluto. Todos sabiam da importância daquela cena, não apenas para a novela, mas também para Paola. Quando o diretor gritou "Ação!", ela mergulhou completamente na personagem. Clara estava diante de sua mãe e de seu marido, os dois responsáveis pelas maiores dores de sua vida. A cena era um confronto direto, cheio de acusações, mágoas e, no final, uma escolha: perdoar ou não. Paola entregou uma performance tão visceral que, ao final, todos no set estavam em lágrimas. Quando o diretor gritou "Corta!", o silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém sabia o que dizer. Então, de repente, a equipe começou a aplaudir. Era um aplauso que não era apenas pela atuação, mas pelo que ela representava. A coragem de se expor, de ser vulnerável, de transformar dor em arte. Mas o clímax não terminou ali. Após a gravação, Paola foi chamada para uma reunião com a direção da novela. Quando entrou na sala, encontrou Roberto, o diretor, e alguns produtores. O clima era tenso. "Paola, precisamos conversar sobre algo sério", começou Roberto. "Recebemos uma denúncia anônima de que você estaria enfrentando dificuldades emocionais que poderiam comprometer o andamento das gravações." Paola ficou em choque. Ela sabia que estava lidando com muitas coisas, mas nunca imaginou que isso pudesse ser usado contra ela. "Eu não sei o que dizer", respondeu ela, tentando conter as lágrimas. "Não estamos aqui para te julgar", disse Roberto, suavizando o tom. "Mas precisamos saber se você está bem para continuar. Essa novela é importante, mas sua saúde é ainda mais." Aquelas palavras, embora ditas com boas intenções, atingiram Paola como um golpe. Ela sentiu como se todo o progresso que havia feito estivesse sendo questionado. Mas em vez de se deixar abater, decidiu ser honesta. "Sim, eu estou enfrentando dificuldades", admitiu ela. "Mas isso não significa que eu não possa continuar. Na verdade, é exatamente por isso que eu quero continuar. Porque essa novela, essa personagem, estão me ajudando a enfrentar coisas que eu nunca tive coragem de encarar antes. E eu prometo a vocês que vou dar o meu melhor, como sempre fiz." A sinceridade de Paola tocou todos na sala. Roberto, que a conhecia há anos, sorriu e disse: "Eu nunca duvidei de você, Paola. Só queria ter certeza de que você sabia que não está sozinha." A reunião terminou com um clima de apoio e compreensão, mas Paola sabia que ainda havia muito a ser feito. Ela precisava provar para si mesma e para todos que era capaz de superar qualquer obstáculo. Nos dias seguintes, Paola se dedicou ainda mais ao trabalho. Mas, desta vez, ela não fez isso sozinha. Contou com o apoio de Marcos, de Júlia e de toda a equipe, que se uniram para garantir que ela tivesse o suporte necessário. O clímax de sua jornada não foi apenas sobre enfrentar uma cena difícil ou uma denúncia inesperada. Foi sobre aprender a aceitar ajuda, a confiar nas pessoas ao seu redor e a entender que a verdadeira força vem da união. E embora o momento mais desafiador tivesse passado, Paola sabia que a jornada ainda não havia terminado. O que viria a seguir seria a conclusão de tudo o que ela havia aprendido, e ela estava pronta para enfrentar o que quer que fosse. Os dias finais de gravação de Vale Tudo chegaram com um misto de alívio e nostalgia. O set, que havia sido palco de tantas emoções,
Agora estava prestes a se despedir de uma história que não apenas transformou os personagens, mas também todos os envolvidos na produção. Para Paola Oliveira, aquele projeto havia se tornado muito mais do que um trabalho. Era uma jornada de autodescoberta, cura e conexão. Na última semana de gravações, o clima era de celebração, mas também de reflexão. Paola, que havia enfrentado tantos desafios emocionais ao longo da novela, sentia-se diferente. Não era apenas a atriz que havia evoluído, mas a mulher por trás da personagem. Ela sabia que, ao interpretar Clara, havia tocado em feridas antigas, mas, ao mesmo tempo, havia encontrado forças que nem sabia que possuía. Naquela manhã, enquanto se preparava para gravar a cena final, Paola foi surpreendida por Júlia, a assistente de produção, que havia se tornado uma amiga próxima ao longo do projeto. Júlia segurava um envelope branco e parecia emocionada. Paola, eu queria te entregar isso antes da última cena. É algo que escrevi para você, disse Júlia com um sorriso tímido. Paola abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão. Nela, Júlia agradecia por tudo o que Paola havia compartilhado durante as gravações. Você não tem ideia do quanto sua coragem me inspirou. Por sua causa, eu finalmente tive forças para enfrentar algo que estava me machucando há anos. Obrigada por ser tão verdadeira, por mostrar que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. As palavras de Júlia tocaram profundamente Paola. Ela percebeu que sua jornada não havia impactado apenas a si mesma, mas também as pessoas ao seu redor. E naquele momento, ela entendeu que o verdadeiro poder da arte estava em sua capacidade de transformar vidas, de criar conexões e de inspirar mudanças. A cena final foi gravada em um cenário deslumbrante, uma praia ao entardecer. Clara, a personagem de Paola, caminhava sozinha pela areia, refletindo sobre tudo o que havia vivido. Era uma cena silenciosa, sem diálogos, mas carregada de significado. Paola entregou-se completamente, deixando que todas as emoções que havia acumulado ao longo da novela transparecessem em seu olhar. Quando o diretor gritou, "Corta!", pela última vez, o set explodiu em aplausos. Era o fim de uma jornada intensa, mas também o começo de algo novo para todos ali. Paola foi abraçada por cada membro da equipe, que a agradeceu por sua dedicação e por sua coragem. Naquela noite, houve uma festa de encerramento para celebrar o sucesso de Vale Tudo. O elenco e a equipe se reuniram em um salão decorado com fotos das gravações, relembrando os momentos mais marcantes da produção. Durante o evento, Roberto, o diretor, fez um discurso emocionado. Essa novela foi especial por muitos motivos, mas, acima de tudo, porque nos mostrou o poder da verdade. Paola, você foi o coração deste projeto. Sua entrega, sua coragem e sua humanidade nos inspiraram a todos. Obrigado por nos lembrar do porquê fazemos arte. Paola, visivelmente emocionada, subiu ao palco para agradecer. Eu não sei se consigo colocar em palavras o que Vale Tudo significou para mim. Foi um desafio, uma cura, uma transformação. Mas nada disso teria sido possível sem cada um de vocês. Obrigada por me apoiarem, por acreditarem em mim e por criarem um ambiente onde eu pude ser eu mesma. Essa experiência vai ficar comigo para sempre. Após o discurso, Paola foi abordada por Marcos, que segurava 2 taças de champanhe. Você conseguiu, Paola. Não só entregou uma das melhores performances da sua carreira, mas também mostrou a todos nós o que significa ser verdadeiramente corajosa. Eu não teria conseguido sem você, Marcos. Obrigada por estar ao meu lado em cada passo dessa jornada, respondeu ela, brindando com ele. Nos dias que se seguiram ao fim das gravações, Paola tirou um tempo para si mesma. Ela viajou para o interior, onde passou alguns dias em uma casa de campo,
longe da agitação da cidade. Lá, ela continuou a escrever em seu diário, refletindo sobre tudo o que havia vivido. Uma das últimas entradas dizia: "Aprendi que a dor não precisa ser um fardo. Ela pode ser uma ponte, uma forma de nos conectarmos com os outros e com nós mesmos. E, acima de tudo, aprendi que a vulnerabilidade é o que nos torna humanos. Não tenho medo de sentir, de me abrir, de ser quem eu sou, porque é nisso que está a verdadeira força." Quando Vale Tudo finalmente foi ao ar, o impacto foi imediato. A novela se tornou um sucesso estrondoso, mas, mais do que isso, tocou o coração do público de uma forma única. As cenas de Paola como Clara foram amplamente elogiadas, não apenas pela técnica impecável, mas pela verdade que transparecia em cada gesto, em cada olhar. Nas redes sociais, milhares de pessoas compartilharam como a história de Clara havia inspirado suas próprias jornadas de superação. Paola recebeu cartas, mensagens e até mesmo depoimentos emocionados de fãs que encontraram força em sua atuação. Mas, para Paola, o maior impacto foi interno. Ela sabia que nunca mais seria a mesma. Vale Tudo não foi apenas um trabalho, foi uma experiência que a transformou profundamente, que a ensinou a abraçar sua humanidade e a encontrar beleza até mesmo nas partes mais difíceis de sua história. E assim, a jornada de Paola chegou ao fim. Mas o legado de sua coragem e de sua verdade continuaria a inspirar todos aqueles que cruzassem seu caminho. Porque no final, o que realmente vale tudo é a capacidade de sermos nós mesmos, com todas as nossas imperfeições e de encontrarmos força naquilo que nos torna humanos. Se essa história tocou você de alguma forma, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdos como este. Queremos muito saber de onde você está assistindo e como essa jornada ressoou com a sua vida. Compartilhe nos comentários, porque cada história tem o poder de inspirar outra.